Olá, quarto ano, bom dia! Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre advérbio e locução adverbial. Esse é um assunto que vocês já estudaram lá no primeiro bimestre, portanto nós vamos relembrá-lo e também vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Um advérbio é a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Vamos a um exemplo de um advérbio que muda um verbo. Na frase chegaram tarde para o jantar, observem o advérbio de tempo, tarde, e o verbo chegaram. O advérbio tarde modifica o verbo chegaram, porque quando eu digo chegaram tarde para o jantar, vocês já imaginam que chegaram num tempo do passado. Mas quando eu utilizo o advérbio tarde, isso indica o tempo exato em que essas pessoas chegaram, né? Determina o tempo. Então aí nós temos um advérbio de tempo. O advérbio também pode mudar um adjetivo. Na frase, era a moça mais bonita da festa, observe que bonita é o adjetivo, que está dando uma característica para o substantivo, que é moça. O advérbio mais está indicando uma intensidade. Então, aí nós temos um advérbio de intensidade. Na frase, eu não digo simplesmente que a moça era bonita, mas que ela era a mais bonita da festa. Então, estou intensificando ainda mais o adjetivo. Um advérbio também pode mudar um outro advérbio. Na frase, partiram ontem apressadamente, observe que um grupo de pessoas partiu, já que está no plural, né? Esse verbo está no plural. E aí nós temos um tempo determinado, ou seja, o advérbio ontem. Não somente partiram, mas partiram ontem. E aí nós também temos um outro advérbio que determina, que modifica o advérbio anterior, que é o advérbio ontem. Ou seja, um advérbio de modo, especificando que eles não somente partiram ontem, mas de forma apressada. Um advérbio pode indicar lugar, como na frase cheguei, que é o verbo, né? Cheguei aqui. O aqui indica um lugar específico, né? Então nós temos aí um advérbio de lugar. Eu cheguei, mas não apenas cheguei. Eu cheguei a algum lugar. Então a palavra aqui é um advérbio de lugar. Nós temos aí alguns exemplos de advérbio de lugar. Aqui, ali, acolá, lá, perto, entre outros. Também temos advérbio de tempo. Maria estudou. Ou seja, nós imaginamos que Maria estudou, mas não determinamos aí um tempo. Sabemos que foi no passado. Quando eu acrescento a palavra hoje, que é um advérbio de tempo, eu consigo compreender que Maria não apenas estudou, mas ela estudou hoje. Então, nós temos aí um advérbio de tempo. Alguns exemplos: depois, ainda, antes, nunca, jamais, entre outros. Nós também temos o advérbio de modo. José corre. Corre é o verbo da frase. Quando eu acrescento a palavra melhor, que é um advérbio de modo, eu especifico como, o modo como José corre. Ele corre melhor. Eu também poderia ter colocado corre pior, ok? Então, nós temos aí os advérbios de modo. Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, entre outros. Temos também o advérbio de afirmação. Irei viajar. Irei é o verbo da frase. Quando eu acrescento a palavra sim, irei viajar, isso traz a ideia de uma afirmação. Então, nós temos aí um advérbio de afirmação. Alguns exemplos são sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, entre outros. Todos trazem a ideia de algo correto, algo preciso. Temos também o advérbio de negação. Irei viajar. O verbo irei, né, determina que eu irei viajar. Quando eu acrescento a palavra não irei viajar, eu estou indicando algo que eu não irei fazer. Ou seja, estou negando. Nós temos como exemplo não, nem, nunca, jamais, entre outros. Temos também o advérbio de dúvida. Irei viajar. Quando eu acrescento a palavra possivelmente irei viajar. Isso traz uma dúvida para nossa mente. Então, nós temos aí um advérbio de dúvida, tá? E alguns exemplos são possivelmente, provavelmente, talvez, quem sabe, entre outros. Temos também o advérbio de intensidade, como muito. Essa frase indica que eu não apenas como, mas que eu como muito, intensificando a ação de comer, ok? Exemplos: muito, demais, pouco, em excesso, bastante, entre outros. Nós também temos a locução adverbial, que tem o mesmo valor de um advérbio. A diferença é que o advérbio é uma palavra que vai indicar tempo, lugar, uma intensidade, uma afirmação, uma negação. E a locução adverbial são duas ou mais palavras que têm a mesma função de um advérbio.
Por exemplo, na frase, professora, você pode me explicar a matéria de novo? Observem que de novo é uma locução adverbial, porque nós utilizamos duas palavras. Se eu fosse substituir essa locução adverbial por novamente, nós teríamos um advérbio. A frase ficaria, professora, você pode me explicar a matéria novamente? E aí nós teríamos uma circunstância. Que circunstância esse advérbio e essa locução adverbial estão indicando? Uma circunstância de tempo. Então nós temos aí, de novo, locução adverbial de tempo e novamente advérbio de tempo, tá bom? Na frase, em silêncio, locução adverbial, porque nós temos duas palavras, tá? Silenciosamente é o advérbio. Se a gente substituísse, teria o mesmo valor, tá? Em silêncio, os alunos prosseguiram seus estudos. Qual é a circunstância que tanto o advérbio quanto a locução adverbial estão indicando? Circunstância de modo. Foi o modo como os alunos prosseguiram os estudos, né? Em silêncio ou silenciosamente. Na frase, José saiu às pressas, apressadamente. Aí nós temos uma circunstância também de modo. De que modo José saiu? Às pressas. Então nós temos uma locução adverbial, porque utilizamos duas, ou se tivéssemos utilizado mais palavras, né? Seria também uma locução adverbial. Às pressas, locução adverbial de modo, e apressadamente, coloquei só para vocês compararem. Apressadamente é um advérbio de modo. Porém, nem sempre vai ser possível nós fazermos essa substituição. Algumas vezes não vai ser possível nós mudarmos, aliás, trocarmos, né, uma locução adverbial por um advérbio. Nós não vamos encontrar uma palavra para isso. Por exemplo, na frase, eu passei por aqui à tarde. Nós temos uma locução adverbial de tempo. E aí nós não temos um advérbio, ou seja, uma única palavra para que a gente faça essa troca, ok? Vamos lá então agora às atividades, porque dessa forma nós conseguimos entender melhor sobre o assunto. Vamos começar pela página 19 da apostila. Algumas nós faremos juntos e outras eu só explicarei para que vocês façam sozinhos. Então nós temos um trecho aqui. Fui desamarrar o embrulho, mas não consegui. A palavra destacada refere-se ao embrulho ou a conseguir? Não consegui, não o quê? Não consegui. Então, a palavra não, que está em destaque, se refere a conseguir. Esse termo conseguir é um substantivo ou um verbo? Então, aqui vocês devem pensar o seguinte. Se é um substantivo, é uma palavra que está nomeando algo, ou se é um verbo, é uma palavra que está indicando uma ação, tá? Um movimento. Passamos para a página 20, a atividade está bem tranquila, nós temos aí 4 advérbios nos quadrinhos coloridos e vocês precisam encaixá-los nas frases de A até D. Lembrando que é interessante não, é necessário que vocês observem o contexto de cada frase, tá bom? Aqui nós temos um quadro explicativo que fala mais um pouco sobre os advérbios, dando mais alguns exemplos. É muito interessante que vocês leiam, marquem aí para que fique bem claro para vocês essa explicação, tá bom? Na atividade 3, nós precisamos analisar as frases e também os advérbios que estão em destaque e depois classificá-los. Vamos à frase A. Ela estava muito ansiosa no início da partida. O advérbio é muito, já está em destaque. Muito é advérbio de quê? Observem que ela, a pessoa da frase, não estava apenas ansiosa, mas muito ansiosa, né? Por causa do advérbio muito, nós temos essa noção. Então, o advérbio muito é um advérbio de intensidade. Então, é somente isso que vocês irão colocar aí. Advérbio de intensidade. Vocês estarão indicando, né? Classificando o tipo de advérbio. Letra B. No meio do jogo, talvez se animasse. O advérbio talvez indica uma dúvida. Então, é um advérbio de dúvida. Na página 21, nós temos a continuação da atividade, né, as letras C e D, e aí vocês devem analisar e fazer o mesmo esquema que nós vimos quando eu expliquei anteriormente, fiz junto com vocês as letras A e B. Aqui na atividade 4, nós temos uma frase. Finalmente, meu pai conseguiu desatar o barbante. Que expressão poderia substituir a palavra destacada sem modificar o sentido da frase? A expressão com certeza ou a expressão por fim? Lembrando que essas expressões aqui embaixo aí são locuções adverbiais, tá? Então, a que vocês escolherem tem que ter o mesmo sentido de finalmente, tá bom? Nós temos aqui também um quadrinho explicativo sobre as locuções adverbiais. E aí, a atividade número 5 pede que vocês substituam as expressões em destaque por advérbios.
mas mantendo o sentido original de cada frase. Nós temos o primeiro exemplo. Meu avô abordou o problema com sabedoria. Com sabedoria, duas palavras, então é uma locução adverbial. E aí a frase foi reescrita com um advérbio. Meu avô abordou o problema sabiamente. Então foi substituído, né? A locução adverbial com sabedoria foi substituída pelo advérbio sabiamente. Vamos à letra A. Com calma, uma menina entrou na sala. Qual é o advérbio que poderia substituir essa locução adverbial com calma? Calmamente, a menina entrou na sala. Tá super fácil também, é só fazer essa troca. Passamos para a página 22 e a atividade 6 pede que vocês indiquem se os termos em destaque são advérbios ou locuções adverbiais. E depois vocês devem classificá-los. Vamos ao exemplo da letra A. De modo nenhum, eles vão me deixar sozinho hoje. Nós observamos que nós temos 3 palavras em destaque. Então, quando nós temos 2 ou mais palavras, né, nós sabemos que é uma locução adverbial. Nós só precisamos classificá-la agora. De modo nenhum, eles vão me deixar sozinho hoje. Então, nós observamos aí que essa expressão, locução adverbial de negação. Ó, de modo nenhum, de jeito nenhum, está negando. Então, é uma locução adverbial de negação. Letra B. Esta entrada termina na praia. Na praia, 2 palavras também. Então, uma locução adverbial. Locução adverbial de lugar, porque está se referindo a um espaço. E aí vocês analisem as demais frases, percebendo se é um advérbio, se é uma locução adverbial e indicando aí se é de modo, intensidade, dúvida, né? Atividade 7, vocês precisam relacionar, né, de acordo com as letras dessa legenda, os advérbios e as locuções adverbiais em destaque em cada frase. Por exemplo, na primeira frase, aliás, o garoto atendeu o cliente educadamente. Educadamente é um modo, é um advérbio de modo. Advérbio porque é uma única palavra e de modo porque está indicando a forma que o garoto atendeu o cliente, o modo, né? Então, nós colocaríamos a letra B. Na frase 2, hoje meu irmão viajou. Hoje é um advérbio porque é uma única palavra que indica tempo. Então, nós colocaríamos a letra A. Por fim, nós faremos a página 10 do CA. Logo, nós temos na atividade 14 um trecho que diz assim: tinha que se apressar e mais tarde, naquela noite fria de começo de junho, resolveu seguir uma última pista. As palavras em destaque, ou seja, e mais tarde naquela noite, indicam, atribuem qualidade às ações descritas pelo narrador ou informam quando as ações acontecem. Então, nós observamos que essa expressão, né, essas palavras, elas indicam quando, não é um tempo em que as ações acontecem. A letra B pergunta se essas palavras em destaque são advérbios ou locuções adverbiais. Então, se elas informam quando as ações acontecem, e aí nós temos mais de 2 palavras, nós sabemos que são locuções adverbiais. A letra C pede que vocês definam o que são locuções adverbiais, tá? Que foi a resposta que nós demos no item B. Assim como vocês viram lá na página da apostila que eu acabei de explicar, na página 21, locuções adverbiais são advérbios formados por 2 ou mais palavras. A atividade 15 pede que vocês releiam um outro trecho, tá? E aí vocês precisam descobrir na letra A e na letra B, primeiro, qual expressão indica um lugar e qual expressão indica tempo. Lembrando que não é apenas uma palavra, tá? Que está indicando lugar ou tempo, mas é uma expressão, ok? E a atividade 16 é muito semelhante a uma atividade que acabamos de ver na apostila. Vocês precisam reescrever as frases, substituindo a locução adverbial, que tem 2 palavrinhas ou mais, no caso dessas aí só 2, por um advérbio, tá bom? E aí nós temos já o exemplo da letra A. O carteiro chegou com pressa, locução adverbial com pressa, nós substituímos por apressadamente. Vocês farão isso também nas letras B e C, tá bom? Então finalizamos por aqui. Um beijão pra vocês e até a próxima aula.